A história inicia com o nosso protagonista acordando assustado de um pesadelo que tem recorrente. Em seguida, ele se depara com Catherine em seu barco e a mulher está lá para entregar uma peça que poderá fazer o submarino de Natsuki voltar a funcionar. Explicando quem seria Catherine, ela é uma espécie de parceira do protagonista, onde os dois trabalham juntos para encontrar coisas valiosas e repartir o dinheiro mais tarde. Nesse mundo que está aos poucos sendo engolido pela água, para as pessoas que não têm tanto dinheiro como eles, saber sobreviver é essencial. Logo mais chega Minamo, uma amiga que está junto ao protagonista desde a sua infância e que luta todos os dias tentando levar para a única escola que funciona nesta ilha. Quando a mulher percebe que Catherine e Natsuki estão quase conseguindo atingir o objetivo deles, que é fazer o submarino funcionar para irem até a casa da avó do homem que está submersa como o resto da cidade, ela decide ficar um pouco mais. O protagonista acredita que há um tesouro na casa da doutora Nonko, que foi uma grande geóloga marinha. Assim que Natsuki chegou na cidade submersa, ele ficou surpreso com o quão intacto ficou algumas estruturas e em seguida suas lembranças vivendo naquele lugar retornaram. Depois que o homem encontrou a casa de sua avó, ele ficou surpreso ao encontrar o que parecia ser uma menina dentro de uma cápsula, mas o que realmente lhe pegou foi quando a mesma abriu os olhos e nesse momento Natsuki levou um susto, o que o levou a bater o submarino na estrutura. O protagonista estava prestes a começar a ter um ataque de pânico por lembrar de quando perdeu a sua perna por estar preso, como agora com a estrutura do local em cima de si, quando se acalmou ao ouvir a humanoide batendo no vidro do submarino. Seu nome é Atri e ela colocou o guincho que havia se desprendido de volta ao submergível, o que possibilitou que Natsuki voltasse à superfície. Assim que ele saiu de dentro do submarino, o homem se jogou ao mar ao ver Atri boiando na água, mas ele esqueceu por um segundo que não consegue nadar e só se lembrou ao ver a sua prótese sendo perdida para o fundo do mar. Quem o salvou foi Atri e logo mais passamos para uma conversa entre todos. Catherine já começa a pensar no valor que Atri deve valer, pois como se trata de uma máquina rara, já que pararam de fabricar humanoides tão perfeitos assim há algum tempo, deve dar uma boa grana. Mas Atri explica que não pode ser vendida sem a permissão de sua mestra, que seria a avó do protagonista. E nesse momento Natsuki lhe conta que a senhora já veio a falecer. Dessa forma, agora Atri passa a pertencer ao protagonista. Na próxima cena, vemos que Catherine e Natsuki a levaram para a cidade e durante a conversa deles descobrimos que Atri não fazia ideia de que havia dormido por alguns anos. Inclusive, a humanoide parece ter perdido boa parte de sua memória. Bom, o protagonista, apesar de não admitir, parece estar gostando da companhia de Atri e até comprou um par de sapatos para a humanoide com a desculpa que não gastar os pés dela vai fazer com que na hora de vender ela valha mais. E focando em Natsuki, o homem passa a usar uma muleta junto à sua outra prótese. Por essa ser inferior, ele precisa de uma ajuda a mais. Logo depois, a dupla levou Atri para ser avaliada e a humanoide vale realmente muito dinheiro. Mas antes de Catherine a vender, Atri pede para a dupla esperar um pouco, pois antes de dormir, a avó de Natsuki lhe deu uma ordem e ela gostaria de cumpri-la. No entanto, há um pequeno problema, pois como sabemos, Atri parece ter perdido a sua memória, ou seja, ela não se lembra qual seria a ordem. Então, como está começando a anoitecer, Atri acaba indo embora com Catherine e o protagonista vai para o seu barco. Deitado em sua cama, o homem se lembra de sua avó lhe dando um sermão de quando ele fugiu de uma instituição acadêmica e voltou para a ilha, e logo depois Natsuki adormece. Contudo, quando acorda, o protagonista se depara com Atri no local e agora veremos o que aconteceu para o humanoide voltar. Assim que se separaram, um carro começou a seguir as meninas e aparentemente eram pessoas que Catherine devia dinheiro. Dessa forma, a mulher pediu para Atri descer da moto e esperar que ela voltasse, mas como anoiteceu e nenhum sinal de que Catherine estivesse vindo, a humanoide resolveu ir até o seu mestre. Logo mais, Minamo se juntou aos dois e como a garota quer que Atri não seja vendida, ela sugere a eles procurarem algum registro que desse uma pista sobre qual seria a ordem que a geóloga passou para a humanoide. Sendo assim, o protagonista busca alguns livros de sua avó na casa submersa
dela. Entretanto, ao lerem o conteúdo deles, não encontraram nada além de que a doutora Nonco sabia que o nível da água no planeta estivesse subindo e registrou seu conhecimento. Na próxima cena, vemos que Atri foi dar uma volta com Minamo, pois Natsuki queria ficar um pouco sozinho. E na casa da mulher, ficamos sabendo que o pai dela é o prefeito desta cidade, mas devido ao estado dela, o homem decidiu se mudar para o continente. E ele até queria levar a sua filha junto, no entanto Minamo não consegue nem cogitar abandonar essas pessoas. Continuando, Minamo comenta sobre o quão inteligente o protagonista é. Natsuki estava em uma instituição acadêmica muito boa, ele até se esforçou para ajudar a construir um foguete. Mas como havia o lance de sua perna, algumas pessoas o barravam de seguir adiante. De qualquer forma, o protagonista insistiu na ideia de ajudar a salvar o mundo e só resolveu voltar para a ilha quando saiu a notícia de que o foguete construído não iria mais decolar. Desde então, Minamo nos conta que Natsuki anda bem deprimido, mas com a chegada de Atri, ela acredita que as coisas irão mudar e a mulher só pede para que a humanoide permaneça ao lado de seu amigo. Mais tarde, vemos que quando Atri chegou ao barco, o protagonista estava tendo um pesadelo e ao acordá-lo, o homem agiu de uma forma muito diferente. Ele chegou até a pedir para que a humanoide ficasse junto a si na cama. Contudo, no dia seguinte, quando despertou novamente, Natsuki se envergonhou ao lembrar do que fez na noite anterior. Na próxima cena, vemos que a dupla foi buscar água e comida nos poucos lugares que restaram na ilha, e depois o protagonista levou Atri até perto da escola, o que fez com que a humanoide ficasse estranha por um momento. Mas quando Minamo se juntou a eles e perguntou se havia algo acontecendo, Atri apenas negou. No próximo dia, o protagonista e Atri finalmente atenderam os pedidos de Minamo e foram à escola. Antes de chegarem no local, Natsuki comprou para o humanoide um caderno e uma caneta, o que possibilita a Atri a criar um diário e também lhe ajuda a reforçar a sua memória. Agora, na frente da instituição, o protagonista fica surpreso ao se deparar com algumas crianças querendo o afastar do local. Afinal, por o homem sempre estar dentro de seu barco, ele não recebeu um apelido muito bom pelos moradores da ilha e até acreditam que ele seja uma pessoa má. No entanto, como estavam com dificuldades de encontrarem a entrada, Atri saiu correndo atrás das crianças, o que os levou ao seu objetivo. Já dentro da escola, vemos que as crianças foram até a sala de aula onde a professora é a Minamo e agora a mulher desmentiu sobre os boatos envolvendo o protagonista. Natsuki ficou surpreso ao ver que a sua amiga é quem ensina estes pequenos e sugere que a escola feche para que eles possam ter professores formados. Contudo, com a chegada de um outro homem chamado Ryuji, descobrimos que nada é tão fácil assim de se resolver, e esta pessoa pede para o protagonista não se intrometer se não for para ajudar. Na próxima cena, vemos quando os três estão voltando para casa e Minamo aproveita para contar a história de Ryuji envolvendo as crianças. Acontece que o homem levou os pequenos ao outro continente, mas como não havia recursos para todos, as crianças eram tratadas como invasoras na escola, então Ryuji achou melhor trazer elas de volta antes que acontecesse algo pior. Passando para mais tarde, vemos que quando Atri vai anotar algo em seu diário, a humanoide se dá conta de que o deixou na escola. Dessa forma, a dupla decide ir ao lugar para recuperá-lo. Depois que pegam o caderno, os dois continuam no local procurando por uma pessoa, pois Natsuki avistou uma luz se movendo pelos corredores. E assim que sobem até o telhado, eles se deparam com Ririka, que comenta estar morando ali junto a Ryuji e Toru, pois as casas deles também acabaram ficando submersas. A pequena estava lendo um livro sobre eletricidade. Ela quer ver se consegue de alguma maneira restaurar a iluminação na ilha, e isso mais tarde faz com que Natsuki tenha uma ideia. No dia seguinte, vemos que o protagonista vai com um bom humor para a escola e ele ensina aos pequenos como fazer energia usando a luz solar. O ponto que Natsuki quer chegar é que de repente dê para usar a água do mar a favor deles, assim todos poderão ter luz quando escurecer. Mas para isso, Ryuji precisará o ajudar e deixar as diferenças de lado. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!